Olá, caros alunos. Professor Marcos Fontes, professor da disciplina de Culturas Anuais. Vamos para mais um encontro, né? IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, programa Pronera, disciplina Culturas Anuais. Vamos dar início ao estudo da cultura do arroz. Chegamos ao fim do nosso curso, pessoal, dessa disciplina de Culturas Anuais. Lembrando que essa disciplina ela continua. A gente vai ter a oportunidade de continuar Culturas Anuais 2. Então, possivelmente algumas coisas que podem ter sido deixadas de falar, abordadas na disciplina, nós teremos outra oportunidade no próximo semestre, que acredito que se inicia no mês de janeiro ainda. A gente vai ter a oportunidade de sanar algumas pequenas lacunas que possam ter acontecido, né? Durante esse período novo de pandemia, essa forma nova de vocês estar assistindo a aula, você estar acompanhando as aulas. Então, nessa última aula sobre a cultura do arroz, a aula vai ser relativamente curta, porque essa aula vai ser acompanhada do material em PDF, como sempre, disponível para vocês, assim também como o material da Embrapa, sempre utilizando o material, os artigos pela Embrapa, por ser uma empresa pública, né, que não tem problema de vocês baixarem o material em PDF para acompanhar. E também vai ter um podcast que já tenho feito nessas últimas 2, 3 aulas, porque eu entendo que alguns de vocês têm mais facilidade em estar ouvindo, né, um arquivo de áudio que está acompanhando a própria aula aqui no canal no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Sobre a cultura do arroz, né? Oriza sativa, o que nós podemos abordar? Então, arroz, como oriza sativa, eu falei para vocês, é uma gramínea anual, classificada no grupo de plantas C3. Mais uma vez, ressalto aqui para vocês. Lá no arquivo de áudio podcast, eu vou detalhar um pouquinho melhor sobre o que são plantas C3, C4 e plantas do ciclo CAN, que tem a ver com a questão da fixação do carbono. Eu abri um parênteses lá no áudio para explicar melhor para vocês, sendo que a gente já viu lá na cultura do milho que seriam plantas do ciclo C4. Então, o arroz é uma gramínea anual, classificada no grupo de plantas C3, adaptada a ambientes aquáticos. Esta adaptação é devido à presença de aerégma no come e nas raízes das plantas, possibilitando a passagem de oxigênio do ar para a camada da rizosfera. Rico em fibras, carboidratos e proteínas, o grão alimenta mais da metade da população do mundo. Não é novidade para vocês que o arroz, juntamente com o feijão, o milho, a mandioca e a batata, é a base da alimentação nossa, do brasileiro, né? Principalmente nós, nordestinos, e aqui no estado do Maranhão, o arroz tem uma importância ainda maior, por ser a principal cultura em termos cultural, em termos de alimentação e outras características importantes da cultura. Continuando aqui, pessoal. O arroz apresenta grande capacidade de adaptação a diferentes condições de solo e clima. É a terceira maior cultura de cereal no mundo, ficando atrás apenas do milho e do trigo. Atualmente, os países asiáticos são responsáveis por cerca de 90% da produção e consumo mundial do grão. Todo mundo sabe que os chineses, os asiáticos em geral, os chineses, os vietnamitas, os japoneses comem bastante arroz também, assim como nós, aqui no caso do Brasil, maranhenses, né, aqui no estado do Maranhão, que tem um consumo per capita de arroz bem elevado comparado a outras regiões do país. O Brasil também se destaca por sua participação no fornecimento do produto, tanto no mercado interno quanto externo, uma vez que o arroz está presente praticamente todos os dias na mesa do brasileiro. Praticamente, a população inteira do Brasil consome arroz ao menos uma vez por dia. Passada essa parte de introdução, sempre vamos falar um pouquinho sobre a questão da história, a origem da cultura, das culturas que a gente aborda aqui na disciplina. Então, o arroz a explicação mais provável é que o arroz seja originário da Ásia e que as primeiras culturas tinham sido iniciadas há 7.000 anos na China, através dos mouros. Chegou inicialmente à Península Ibérica no século VIII e em 7 séculos espalhou-se pelo resto da Europa. Com a descoberta e colonização das Américas, seu cultivo tornou-se popular no mundo inteiro, né? Ou seja, saiu provavelmente da Ásia, né? Da China, deve ter surgido provavelmente, foi para a Europa através dos mouros e depois, com a descoberta das Américas, que nós fomos colonizados pelos europeus, o arroz chegou também a todos os continentes do planeta Terra.
Hoje o arroz é a terceira maior cultura de cereais do mundo, né? Ficando atrás do milho e do trigo. Eu já tinha falado isso para vocês no slide anterior. É uma planta de raízes fibrosas, geralmente ramificadas e caule cilíndrico. Essa parte, pessoal, que trata da morfologia da planta, da botânica, que trata da folha, do grão, das raízes, do colmo, também vai estar no arquivo de áudio para esse vídeo não ficar tão pesado para vocês e tão grande, ok? Então as folhas são dísticas, com nervuras paralíneas, com presença de língua membranosa, são estreitas, pontiagudas, ou seja, eu não estou falando nenhuma coisa difícil. Todo mundo aqui na turma, todo mundo em nossa região conhece uma planta de arroz, que é a base da agricultura dos pais de vocês e de todos os agricultores familiares aqui da região leste maranhense. As flores são pequenas, com brácteas na base e dispostas em inflorescências secundárias do tipo espiga. O fruto é do tipo cariópse, indehiscente, seco e rodeado por duas glumelas ligadas. A gente vai ter a oportunidade de ver algumas imagens aqui para vocês visualizar o que eu estou falando aqui para vocês. Entre os países produtores, a China ocupa o primeiro lugar, com uma produção equivalente a 36% da mundial e 39% do continente asiático, responsável então por 92% do arroz produzido em todo o mundo. O Brasil encontra-se entre os 9 maiores produtores, com uma produção em torno de 1,5% da produção mundial. O cultivo do arroz está presente em todo o território nacional, sendo que a produção está concentrada nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, responsável por 74% do arroz produzido no país. No entanto, quando a gente vem para o Nordeste, para a nossa realidade, o estado do Maranhão tem um destaque maior. Primeiro, pelo tamanho do nosso estado, pela aceitação da cultura e pela tradição de se plantar a cultura do arroz. Lembrando sempre que a gente planta arroz, assim como o feijão, como milho, de forma de sequeiro, que é a realidade do agricultor familiar da nossa região. E a gente não planta em áreas alagadícias, a gente planta ele de sequeiro. O arroz produzido no Maranhão, 90% dele é não irrigado e plantado de forma não em áreas alagadas, não em vazantes. Aqui, para ilustrar, a planta do arroz, né? Tem a panícula, a folha, o perfil, as raízes. Vocês também conhecem bastante na prática uma planta de arroz. Aqui é o grão, né, que é o principal objeto produto da cultura do arroz, é o grão do arroz, né, o que a gente realmente de fato consome. A casca, ele tem o que? Uma casca, o farelo, o grão, e a casca chega a ser 20% do peso do grão. Tem o pericarpo, que chega a ser de 5 a 8% da massa do grão, a germe de 2 a 3% rica em proteínas e lipídios, e o endosperma de 89 a 94% do grão, amido e proteínas, ou seja, a parte que a gente realmente consome. Muito comum em nossa região também a utilização do que a gente chama aqui de cuim do arroz, né? Que é onde o arroz vai para as indústrias para ser pilado, ou seja, descascado, separado essa parte da casca e do farelo para ficar realmente o grão, esse arroz comum que a gente consome bastante aqui. O restante dessa produção a gente chama aqui de cuim, bastante utilizado na alimentação, principalmente de suínos, né? Aqui em nossa região. Aqui também algumas outras partes da planta, para que vocês tenham conhecimento. A estrutura de uma planta de arroz pode ser agrupada em duas partes, né? Os órgãos vegetativos, raiz, colme e folhas, e os órgãos reprodutivos, que é a panícula, flor e fruto. Aqui uma vez só para ilustrar, uma planta completa, com todas as suas partes. O colmo, né, de acordo com a altura da planta, classifica-se em curto, médio ou longo. Aí vai depender da altura, se tiver menos de 70 centímetros é curto, entre 70 e 1,10 m é médio, se for maior do que 1,10 m, a gente diz que é um como longo. Aqui uma parte bastante importante, né, da cultura do arroz, que são as partes de desenvolvimento. A gente viu que tanto no feijão como no milho existe o que a gente chama de fenologia, né, que seriam os estágios de desenvolvimento da cultura, do momento que você planta até o momento da colheita. Aqui também no arroz temos essa parte. Tem os estádios de plântula, que você planta, vai emergir até ele virar uma planta realmente definitiva, onde ele já começa a realizar a fotossíntese, ele passa a ser realmente uma planta.
Aí começa o perfilhamento, então são os estádios vegetativos. Então nós temos três estádios: o estádio de plântula, os estádios vegetativos e os estádios reprodutivos. Depois que ele cresce, desenvolve, que perfilha, que tem a diferenciação floral, ele emite as flores, vai acontecer o quê? A polinização, e ele vai produzir o grão do arroz, que é o que realmente interessa dentro da cultura. Lembrando, o estado de desenvolvimento da cultura do arroz são divididos em três: estádios de plântula, estádios vegetativos e estádios reprodutivos. Aqui, mais uma vez, para ilustrar as fases de crescimento do arroz: a fase vegetativa, a fase reprodutiva e a fase de maturação do grão, né? Que ficou um pouquinho cortado, mas no material que vocês vão receber não vai estar cortado, que está falando cada uma dessas partes: germinação, plântula, perfilhamento da planícula, elongação do caule, início da planícula, desenvolvimento, floração, grão leitoso, grão pastoso e grão maduro, terminando no 9, ou seja, vai de 0 a 9 fases. Ok, pessoal? Aqui, alguns fatores químicos essenciais para o desenvolvimento e a produção da cultura do arroz. Pode ser o clima, o solo, a luz, a água, a temperatura, ventos, gases da atmosfera, umidade e substâncias químicas no solo. Não é diferente das outras culturas que a gente já estudou, né? Toda cultura depende do clima, depende das condições edafoclimáticas da região, clima, solo, fertilidade do solo, disponibilidade de água, entre outros critérios que influenciam bastante o desenvolvimento da produção e produtividade das culturas anuais. Aqui vem a parte de semeação. Como método de semeação, usa-se a semeadura manual, ou seja, aqui a nossa realidade é essa: a gente planta de forma manual. No máximo a gente utiliza algumas máquinas, como a gente viu lá no milho, mas a grande parte é o plantio manual. Pode ser também mecânicos tradicionais, ou com tração animal, ou ainda mecanizadas. Também a gente tem algumas associações de agricultores aqui nessa região que tem algumas plantadeiras de arroz. Já tive a oportunidade de conhecer em algumas regiões aqui do leste maranhense que eles também utilizam a semeação mecanizada. Dados indicam que as sementes, quando semeadas uniformemente a uns 5 centímetros de profundidade, dão os melhores resultados na colheita, o que possibilita nascerem sementes de melhor qualidade e quantidade. Então, parênteses aqui. Continuando aqui sobre semeação. Espaçamento. Na cultura do sequeiro, que é a nossa realidade, o espaçamento utilizado obedece a dois pontos principais: melhor aproveitamento do terreno e facilidade de trato da cultura durante o ciclo vegetativo da planta, sendo o espaçamento em função das condições físico-químicas do solo, da variedade usada e do clima. É lógico que não deve ser igual para todas as situações. É aquilo que a gente sempre comenta aqui na disciplina. Cada região, cada sub-região tem as suas particularidades, tem as suas condições de clima, de solo diferenciadas. Então, não existe uma forma definitiva, existem roteiros para que a gente possa seguir, se basear e aplicar dentro da realidade a qual nós estamos inseridos. Então, espaçamento entre linhas, nas linhas, variedade comum 60 centímetros, variedade precoce 50 centímetros. Aqui na nossa região a gente planta mais o que a gente chama de tardio ou médio, né? Então é mais utilizado que a gente chama, plante a variedade comum, utilizando um espaçamento de 60 centímetros entre linhas, e nas linhas, as linhas cheias, né? Que é como de fato a gente planta aqui, né? Aí aqui, pessoal, a gente chega ao final dessa primeira parte da cultura do arroz. Lembrando que a segunda parte, com detalhamento de outros tratos culturais, pragas e doenças, bem como a morfologia da planta, assim como mais detalhamento sobre as fases de plântula, de vegetativa, de reprodutiva, também vai estar no arquivo de áudio. Esse site que está aqui embaixo, que vocês possam estar vendo aqui, não sei se eu estou aparecendo em cima dele, mas vai estar disponível para vocês. Vocês podem baixar o material da Embrapa, e vocês também vão receber essas apresentações que slide em PDF. Então, pessoal, fique com Deus. Façam as atividades. Essa aula aqui ela é uma aula única, né? É o final da disciplina. Espero que vocês tenham aprovado, tenham aprendido alguma coisa, e dúvidas já sabem me encontrar no PV, lá na nossa sala virtual, no Google Classroom, aqui no canal do YouTube também, e
no celular do professor e e-mail. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.